Então, gente, esse período da Nova República é um período que se inicia em 85. Só uma pergunta, Bruno. Tá me ouvindo bem aqui? Porque eu estou com o ventilador em cima, não sei se está batendo vento. Vocês me ouvem bem? Só escrever rapidinho ali no chat, porque eu não me ouço. Tá perfeito, obrigado, gente, valeu. Então, a Nova República, esse período que se inicia em 85, com o fim da ditadura militar, e a eleição de Tancredo Neves, né, que é esse momento de ruptura. No Brasil, a ruptura ocorreu ao contrário do que aconteceu em muitas sociedades, em que aconteceram revoluções, como foi o caso de Portugal. Foi uma ruptura muito grande, uma revolução militar, na verdade, uma revolta militar que deu origem a Portugal que nós conhecemos hoje, né, esse período democrático de Portugal. E no Chile isso ocorreu através de um plebiscito. Na Argentina já não foi tão negociada assim a saída da ditadura militar. E o Brasil se assemelha um pouco ao que aconteceu na Espanha. Foi aquele momento de transição diplomática, digamos assim, né? Não foi uma ruptura. Então, uma eleição de forma indireta que marcou o início da democracia no Brasil, e tivemos a consolidação a partir de 88, com a Constituição, vigente hoje em dia, e a eleição de 89, que fechou esse ciclo. De lá para cá, nós tivemos como presidente da República José Sarney, Tancredo eleito, mas não empossado, José Sarney, Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Jair Bolsonaro. E esse período é um período importante na nossa história pela estabilidade política. Eu trouxe um dado ontem que foi o seguinte: Lula e Fernando Henrique, eles fazem parte de um grupo muito seleto de presidentes que conseguiram terminar seus mandatos desde o fim do Estado Novo. O Estado Novo acabou em 45, então de lá para cá apenas o Dutra, Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique e Lula, apenas 4 presidentes da República eleitos pelo voto direto, tá? Conseguiram concluir seus mandatos. Então, por um período de 75 anos, temos apenas 4 presidentes que concluíram seus mandatos. Isso demonstra a grande instabilidade política que nós vivemos, a grande fragilidade da nossa democracia. E a partir de 85, nós retomamos a nossa democracia de fato, participação popular, partidos políticos funcionando, eleições regulares. Um dado interessante: mesmo na ditadura militar, o Brasil continuou com eleições, teve partidos organizados, mas nós sabemos o momento de repressão que existiu no período aos opositores, com cassação e exílio para os moderados, e para os mais radicais, a tortura. Aliás, não tinha nem muito essa regra, né? Mas, em vias gerais, foi mais ou menos isso que acontecia, né? E com a redemocratização, como eu falei também, nós tivemos ali o surgimento ou o ressurgimento de muitos atores políticos e sociais, né, que nunca tinham passado, nunca tinham transitado pela arena política, pela arena... essa expressão às vezes é complicada, usar a arena política, né? Mas no campo da disputa política, né, no teatro político, também como costumamos utilizar, alguns novos atores surgiram, e aí vem os evangélicos. E eu gostaria de trazer um dado para vocês, antes de começar, falando sobre a participação evangélica no governo Lula. Eu quero trazer o seguinte dado. Eu falei com vocês ontem sobre a relação que existe entre
o crescimento populacional evangélico e a representação parlamentar também. E aí eu gostaria, pessoal, quero pedir a vocês aí, quem está com o microfone aberto, que, por favor, aí coloque aí no mute para não atrapalhar a aula. Isto aqui. Esse dado aqui é um dado da revista Veja, com base no censo, em dados do censo demográfico brasileiro, que é o seguinte. Aqui na primeira coluna, nós temos o censo de 1872. Na segunda, 1890. E dessa terceira coluna em diante, todos os censos realizados pelo IBGE até 2010, até o último, que foi em 2010. O censo, por regra, ele acontece de 10 em 10 anos. Nós não tivemos ano passado, principalmente por conta da pandemia, mas também não tinha ali dotação orçamentária, enfim. Então, um dado interessante que eu queria trazer para vocês, antes de falar, antes de adentrar no tema aqui do período do governo Lula, é que é esse aqui. Em 1872, quase 100% da população brasileira era católica. Em 1890, temos um crescimento muito tímido dos evangélicos. Essa pequena linhazinha, eu acho que é roxa essa cor. Eu faltei essa aula na escola, tá, gente? Não sei o nome das cores. Acho que é roxo, violeta, sei lá. Depois, em 1940, nós já temos aqui elencados no censo, porque antes até aconteceu o seguinte, gente, não era católico ou evangélico, era católico e não católico, que era listado no censo, tá? Então, não dá para saber muito bem, pelo menos nesse primeiro censo aqui, quem eram os não católicos. Aqui no segundo nós já temos uma definição, no terceiro vieram as outras confissões religiosas, que não eram listadas, espíritas, judeus e outros. Se nós repararmos aqui de 1940 a 2010, essa faixa azul representa o catolicismo, ela sai de cerca de 95% da população em 1940 para pouco mais de 60% em 2010. Enquanto nós temos aqui cerca de 95%, aqui cerca de 62%, 63% da população brasileira. E aqui nos evangélicos, em 1940, temos cerca de 2 ou 3% da população brasileira professando o protestantismo. Ao passo que, em 2010, nós já temos mais de 20% da população brasileira professando o protestantismo. E aqui um outro dado, que é uma projeção, na verdade, é essa aqui. Nós temos hoje no Brasil a projeção de que os evangélicos já são cerca de 30% da população brasileira. A projeção para 2021, cerca de 30%. E os católicos com cerca de 55% da população brasileira. A previsão é que haja um cruzamento linear por volta de 2035 ou 36, e que, a partir do ano seguinte, 2037, os evangélicos já sejam a maioria da população brasileira. Cerca de 45%, 43%, 45% da população, e os católicos um pouco abaixo disso, aqui com cerca de 36%. Mas um dado interessante, até que nós conversamos ontem, perdão aí pelo pigarro, que é esse aqui.
nós temos essa linha verde em cima que aponta o número de cristãos. E aí, cristãos, o número somado de católicos e evangélicos. O número de cristãos decresce. Ao passo que o número de evangélicos sobe, o catolicismo decresce, mas também o número de cristãos. Por um motivo que eu falei ontem, o crescimento das pessoas que não estão professando nenhuma confissão religiosa, pessoas, os desigrejados, até vimos aqui um colega falando, né, que ele se afastou da igreja, está desigrejado. Eu falei um pouco sobre a tentativa de conceituação que há sobre esse termo, as pessoas que não querem, não abandonam as práticas religiosas, não abandonam a doutrina, a cosmovisão, mas elas se afastam de forma institucional. E também o número de ateus e, claro, de outras religiões, principalmente as religiões de matriz africana. Então, um dado interessante que é bem relevante para nós pensarmos daqui para frente, quem quiser se debruçar sobre isso no futuro, sobre essa temática envolvendo sociologia da religião, história da religião ou a própria teologia, que é isso aqui. Qual é essa relação, né? Por que a proporção? Não na proporção, mas à medida que o protestantismo cresce, o número de cristãos decresce. É um dado bem relevante. Uma das questões que eu apontei como uma possível causa disso é justamente o esgotamento trazido por algumas igrejas, alguns ramos do protestantismo, no caso. Deixa eu voltar aqui para a tela. Sim. Então, alguns dados que eu apontei como sendo um motivo para isso, justamente esse esgotamento. O Brasil vive um momento de ressignificação de muitas identidades. E a identidade religiosa ela está muito vinculada à nossa identidade cultural. Por mais, eu falei na primeira aula, né, por mais que alguém no Brasil não seja católico, não professe a religião católica, pela grande influência que isso traz na nossa cultura, na formação da identidade brasileira, e aí tem diversos autores falando sobre isso, principalmente Gilberto Freire, que é o catolicismo. Né? O catolicismo, o próprio Gilberto Freire fala, ele é a argamassa da identidade brasileira. Ele é o cimento da identidade brasileira. O ser católico era a parte principal de ser português. Né? E nós herdamos isso. Claro que não é apenas não é a única identidade de um povo, de uma nação, mas é uma de suas principais. No caso, o que nós todos temos em comum hoje é o idioma português, né, o idioma oficial do Brasil, pela nossa herança, perdão, gente, pela nossa herança lusitana, mas também, digamos aí, um catolicismo cultural, essa cultura cristã muito enraizada em nossas instituições, muito enraizada em nossas tradições. É só nós olharmos os feriados. Os feriados, praticamente todos os feriados no Brasil são feriados de origem religiosa, de motivação religiosa. O dia de finados, o próprio Natal, dia de Nossa Senhora Aparecida, aqui no Rio de Janeiro, dia de São Sebastião, que foi agora a semana passada. São poucas as datas cívicas, né, relacionadas a eventos históricos. 7 de setembro, proclamação da República e tal, mas não passa muito disso. Mas a nossa principal, a principal influência no nosso calendário é justamente essa herança cultural. Então, o Brasil passa por isso, passa por esse momento de ressignificar a sua identidade, pensar o que é ser brasileiro. E essa é uma discussão que o Brasil trava já há muitos anos. Nós tivemos a geração de 1870, lá na grande crise que o Império passou, muitos problemas aí, Guerra do Paraguai e tal.
muita gente começando a discutir o que é ser brasileiro. O que é ser brasileiro, o que é morar, o que é nascer aqui no Brasil. Quem é brasileiro? Quem é que tem direitos? Quem é que, enfim, quem é cidadão, melhor dizendo. E aí, nessa análise sobre o que é ser cidadão, temos acho que o principal autor, né, o professor José Murilo de Carvalho, ali na Cidadania, o Longo Caminho, Cidadania do Brasil, o Longo Caminho, ele traça um pouco disso, né? Traça desde a época da chegada dos portugueses até o governo Lula, essa discussão, né, sobre cidadania no Brasil. A gente confunde muito direitos políticos, direitos humanos com direitos civis. São parecidos, são complementares, mas eles são diferentes. E no Brasil nós avançamos muito pouco ainda em direitos civis, ele traz essa questão. Então, esse movimento de transição religiosa é integrante disso. Temos outros fatores, como eu falei ontem. Perdão, gente, hoje minha garganta está demais. Mas nós tivemos uma discussão ontem interessante que foi relacionando o êxodo rural com o avanço do protestantismo. Sim, tem uma relação direta e indireta, né? As pessoas vindo do espaço rural para a cidade, o catolicismo muito vinculado a essas tradições do campo, e o campo sendo visto como algo atrasado, como algo que precisava ser abandonado, superado. As pessoas olhando para as cidades, para os grandes centros urbanos, vendo a modernidade, o progresso. E no Brasil, historicamente, o protestantismo foi tratado como sendo uma religião moderna, como uma religião da modernidade. Nós tivemos ali discursos célebres de Rui Barbosa, por exemplo, no Parlamento do Império, justificando a vinda de imigrantes protestantes para cá, dizendo que o protestantismo era a religião da modernidade, era a religião do progresso, de terras frias, de terras desenvolvidas, onde a Revolução Industrial ela surgiu, ela cresceu, se desenvolveu, e toda a tecnologia que resultou, todos os avanços que foram oriundos desse processo. Então, há muito tempo, né, que o protestantismo era visto dessa forma, uma religião diferenciada. Eu lembro que, há não muito tempo, né, eu estou com 32 anos, ainda quando eu era criança, existia essa coisa assim, fulano é crente, fulano... Não muito aqui no Rio, mas no interior, minha família é do Ceará. Então, em primeiro lugar, vem aquela coisa assim, fulano é estranho, não participa das coisas, não participa de procissão, de novenas, nada de batismo e tal. Mas também tinha aquela coisa, não, fulano é diferenciado. Tinha essa visão assim de uma aura de certo respeito em relação a um sujeito que era batista, presbiteriano, e até assembleano também tinha muito essa coisa, não, fulano é crente, olha, o cara é sério, o cara é diferente, não se mete, é bom pagador e tal. Hoje isso culturalmente se perdeu, né? Não vou julgar a qualidade dos evangélicos brasileiros, não é a intenção desse curso, né? Colocar ali medir, dizer quem é mais ou menos evangélico, não é o meu objetivo, mas quando as pessoas iam para as cidades, olhavam nisso bem. Se eu estou saindo do campo, vindo para cá, e o protestantismo é uma religião diferente, uma religião que está muito próxima, uma religião muito intimista. E isso é símbolo da cidade, é símbolo... Perdão, gente. Símbolo do progresso. Então, vou aderir a essa religião. Vou abandonar meu passado católico, vou abandonar a religião dos meus pais, dos meus avós, a religião onde eu fui criado, e vou aderir a essa nova manifestação religiosa. Só que não para aí, porque há um movimento também de esgotamento dentro do ser evangélico. A rotatividade é muito grande no meio evangélico,
interdenominações, entre igrejas. O sujeito, antigamente, era comum que ele se convertesse em uma igreja e ele, no máximo, trocasse para outra, onde ele melhor se adaptasse, e ele ficaria ali para o resto da vida. Hoje está demais a minha garganta, gente. Então, era muito comum que isso acontecesse, né? Olha lá, o sujeito se converteu na Assembleia, vai ficar na Assembleia a vida inteira. Hoje não. Hoje um mercado religioso, de fato, e ele se comporta dessa forma, né? Como eu disse também na primeira aula, existem ali algumas igrejas, alguns pastores e líderes que colocam pesquisas de mercado, que colocam ali pesquisas sociodemográficas para saber qual é o público onde ele vai instalar uma igreja, qual o potencial de arrecadação daquele templo, né, de que forma que ele pode neutralizar a concorrência. É visto hoje em dia como um negócio. Isso não é um julgamento, é uma constatação. Nós temos uma literatura muito farta sobre isso. Tem um trabalho do professor Leonildo Silveira Campos, que eu coloquei. Tudo isso que eu estou citando, gente, está na bibliografia do curso. É o professor Leonildo Silveira Campos, tem um trabalho dele, que está até há muito tempo que precisa de uma edição nova. Esse livro já é esgotado há muito tempo, que é Teatro, Templo e Mercado, que ele traça um perfil da Igreja Universal lá nos anos 90. E ele fala muito disso, né, sobre a concorrência, sobre o marketing, sobre essas estratégias de mercado, o próprio marketing multinível que existe no seio da Igreja Universal, a hierarquia de influência corporativa, empresarial, enfim. Então, tudo isso também tem uma literatura muito importante que tem sido escrita ao longo dos anos. Então, eu trago esses dados para vocês justamente para vocês entenderem que há essa correlação, tá? Em dados concretos. A representação evangélica ela não aumenta à toa, ela não surge do nada. É fruto de um processo. À medida que uma população cresce, ela quer se ver representada no ambiente político. Ela quer ver o seu representante nos espaços e estruturas de poder. E no meio evangélico, isso não foi diferente, tá bom? Então, deixa só eu molhar um pouquinho o bico aqui, que a gente vai entrar especificamente. Eu acho que vocês não vão se incomodar se eu beber aqui no gargalo. Depois eu vou fazer uma montagem para os alunos. Oi? Depois eu vou fazer uma montagem, um meme. Cara, tá muito calor. Tô dentro do quarto, tudo fechado, ventilador na cara. Também tá muito quente. Não, isso aqui era gelo quando eu sentei aqui. Ó. Era gelo. Agora, ó, já derreteu tudo. Então, voltando, gente, vamos aqui adentrar na parte importante, a parte mais importante dessa aula de hoje, que é o seguinte. Nós falamos na primeira aula sobre os evangélicos, quem são os evangélicos no Brasil, falei das tendências, as divisões, diferenças doutrinárias, diferenças de cosmovisão, e o governo Sarney, na verdade, a participação na Constituinte de 88. Ontem eu comecei com a eleição de 89, peguei essa fase de conclusão da Constituinte e o pedacinho do governo Sarney que sobrou, falei sobre a eleição de 89, passando pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, pelos dois governos de Fernando Henrique Cardoso. Então, só para situar vocês cronologicamente, 85, Sarney até 90, Collor assume 90, sai em 92, Itamar Franco assume, fica até 94 no poder. O Fernando Henrique foi eleito em 94, assume em 95, fica até 2002, quando o presidente Lula é eleito.
né, e assume no ano de 2003. Então, é a partir daí que nós vamos seguir na aula de hoje. Bem, o governo Lula ele foi muito marcante na história brasileira pela própria figura do Lula, ser uma figura, uma liderança carismática, uma liderança popular, a sua origem nordestina. Não que nós não tivéssemos anteriormente um presidente nordestino, né, mas com essa origem popular, de fato, nós nunca tivemos, né, o operário, lá, metalúrgico de São Bernardo do Campo, enfim, tinha um partido de esquerda ou centro-esquerda, como alguns talvez queiram definir o PT. E o PT ele chegou ao poder através do chamado presidencialismo de coalizão. Ele chegou ao poder e se manteve no poder através desse sistema. Isso foi conceituado pelo cientista político Sérgio Abrantes, o presidencialismo de coalizão. Depois vocês podem jogar no Google que vocês vão encontrar uma infinidade de artigos, de resenhas sobre esse assunto, bem importante. Então, o PT ele chega a partir do presidencialismo de coalizão. Ele vai se coligar com partidos no campo da direita política, da direita liberal, no caso. Se anteriormente, desde 89, o PT se aliou para tentar chegar à presidência da República apenas com partidos de esquerda, o Partido Liberal, PL, fez parte da aliança com o PT, indicando ali o seu vice-presidente, José Alencar, que era senador por Minas Gerais, presidente de uma empresa muito famosa, a Teca, né, no ramo de indústria têxtil. Ele chegou à vice-presidência da República e logo, ao chegar, né, à presidência, ali no novo arranjo no Congresso Nacional, foi preciso que houvesse ali a recomposição da base parlamentar para dar sustentação política ao governo Lula. E o governo Lula também atraiu muitos partidos do campo da direita para si. O PL foi um deles, o PTB talvez tenha sido o principal, também o PTB do Roberto Jefferson, que hoje está apoiando o Bolsonaro firmemente. E, claro, os outros partidos de esquerda, PSB, PDT, PPS, só que já no primeiro ano de governo, quando há uma série de concessões do governo Lula para esses grupos de direita, alguns partidos de esquerda saem do governo, o PDT e o PPS, no primeiro momento, principalmente ali no momento da reforma da Previdência, né, que é quando os chamados radicais do PT são expulsos do partido ali em 2003, 2004, e isso dá origem ao PSOL, ao Partido Socialismo e Liberdade. Então, ali a Luísa Helena, João Fontes, Babá foram expulsos, o PT, Luciana Genro, dão origem a esse partido. Onde que os evangélicos estavam? Os evangélicos eles estavam fragmentados ainda em termos partidários nesse momento, mas por parte de uma política de relacionamento do Planalto com o parlamento, né, houve ali a necessidade de aglutinar esses parlamentares preferencialmente em algumas legendas. E as legendas preferidas foram o PL, que era do presidente, vice-presidente da República, na qual a Universal colocava muitos de seus representantes, e o próprio PTB. Era ali que esses partidos estavam agrupados. PFL e PSDB estavam na oposição e o PMDB ali no meio termo, né? Fazia ali por vezes o fiel da balança, o PFL e o PSDB, que tinham um bom número de parlamentares, embora fossem minoria. Então, os evangélicos eles passaram a participar. Como eles eram um grupo muito coeso, né, que, embora estivesse em termos de partidos políticos espalhados, eles atuavam como um partido através da organização da bancada. Então, para negociar apoio político, isso fica muito mais fácil. Eles atuavam em várias legendas, mas agiam, de fato, como
um partido político, né? E o Lula atraiu os evangélicos para sua base. Atraiu, e em 2005 foi criada a Frente Parlamentar Evangélica. Aí que ela surge, que é o nome oficial da bancada evangélica. Aí eu vou falar mais uma vez em relação a essas nomenclaturas, tá? Frente Parlamentar Evangélica e bancada evangélica não são a mesma coisa, tá? A Frente Parlamentar Evangélica, por exemplo, ela agrega parlamentares que são evangélicos, parlamentares que são simpatizantes de algumas das causas dos evangélicos, parlamentares católicos, parlamentares até do campo da esquerda, deputados do PCdoB, inclusive, mas, na prática, a bancada evangélica, que nós conhecemos hoje, que se organizou em 86 e 87, ela é esse grupamento mais conservador, esse grupamento mais para o campo da direita, ele é diferente, né? A bancada evangélica está incluída na frente parlamentar. A frente parlamentar ele é muito mais ampla. Qualquer parlamentar pode se filiar a qualquer frente parlamentar. Isso aí é indiferente. Então, um bandista que concorde com, sei lá, alguma pauta da frente parlamentar evangélica, a defesa da vida, tá? Genericamente, tá? A defesa da vida e tal, acho muito bonito isso, então apoio. Assina o manifesto, assina a ata lá da reunião, comparece, ele coloca o nome e ele é membro da frente parlamentar evangélica, sequer sendo evangélico. Foi do centenário do meu avô, que já faleceu, mas ainda... Obrigado, gente. Vou pedir mais uma vez que vocês tomem cuidado em relação ao áudio, tá? Então, é isso, gente. Sobre a bancada evangélica, é dessa forma que ela se comporta no Congresso Nacional. Qualquer parlamentar pode participar da frente parlamentar. Agora, a bancada evangélica, ela já é outra coisa. Inclusive, temos esses problemas conceituais sobre o que é ser membro da bancada evangélica, se ser evangélico torna o sujeito parlamentar automaticamente membro da bancada evangélica. Há algumas discussões sobre isso que são travadas no meio dos pesquisadores sobre essa área, tá? Então, a bancada evangélica ela participa ativamente da base de apoio do presidente Lula. E participa como? Da mesma forma como participou no governo Sarney, onde ela teve um protagonismo muito grande, tendo espaço no governo, tendo espaço na máquina pública, tendo espaço em ministérios e também garantindo a defesa de alguns de seus interesses, como, por exemplo, nós tratamos inicialmente, as concessões de rádio e televisão. Aquelas concessões que foram conquistadas nos anos 80, elas começaram a vencer no governo Lula. E era necessário, né, as concessões elas tinham duração, as concessões de rádio 10 anos e as de televisão 15 anos. Então, aquelas concessões que foram conquistadas lá atrás, em 88, 89, 90, elas estavam prestes a vencer. Então, precisavam de ter a sua presença, de negociar com o governo, ter a sua presença no Congresso para, em primeiro lugar, conseguir do presidente da República a renovação e negociar no Congresso Nacional o aval, porque ela não é, como eu também disse anteontem, na verdade, a concessão de rádio e televisão não é uma prerrogativa presidencial, mas era antes de 88. O presidente poderia dar a concessão para quem ele quisesse. Hoje ele dá, ele outorga essa concessão, mas o Congresso tem que referendar a decisão do presidente da República. Então, também isso não foi à toa. Os dois lados ganharam em relação a isso. De um lado, o governo precisava votar suas pautas num Congresso fragmentado em que havia um grupamento parlamentar no campo da direita muito grande. E o governo atraiu para si a direita de que forma? Abrindo espaço nas estruturas de poder
liberando emendas parlamentares, liberando verbas. Isso não foi uma exclusividade do governo Lula. Digo mais uma vez, isso aconteceu em todos os governos que o antecederam. Mas qual foi a diferença? No governo Lula, os evangélicos eles consolidaram a sua presença no legislativo. Foi um momento marcante, um momento no qual os evangélicos, em consolidar a sua presença no legislativo, começaram a sua transição para o executivo. E como que isso se dá? Através da organização de partidos políticos. Ontem me fizeram uma pergunta: por que preferiam lançar uma candidatura ao legislativo do que para o executivo? Existem vários fatores, mas o principal é muito mais difícil lançar uma candidatura a prefeito do que uma candidatura a vereador, ou uma candidatura a presidente do que uma candidatura a deputado estadual. É uma coisa sem comparação, né? Então, se eu não tenho controle de um partido político, fica muito difícil eu me lançar à disputa. E tendo um partido político, eu consigo fazer isso de uma forma muito mais fácil. E 2005 foi bem marcante, né? Vem o surgimento da Frente Parlamentar Evangélica, vem o escândalo do Mensalão, vem ali o escândalo do Mensalão e a máfia das ambulâncias, quase ao mesmo tempo, né? Isso marcou negativamente, principalmente a máfia das ambulâncias, porque quase todos os parlamentares que estavam envolvidos ali, naquele momento, eram parlamentares evangélicos. Então, só para lembrar, Mensalão era aquelas denúncias de que o governo comprava votos, mais ou menos o que aconteceu ali com o Collor, que teria acontecido com o Collor, de que os parlamentares eram comprados com dinheiro oriundo de Caixa 2, eles eram pagos dessa forma, e também o uso de emendas parlamentares para, enfim, o uso eleitoral por parte desses parlamentares. No caso da CPI das ambulâncias, ganhou esse nome porque foi um esquema que havia de faturamento, de superfaturamento na compra de ambulâncias, equipamentos médicos e tal, por parte de um grupo parlamentar muito ligado ao PL na época, e que, enfim, geralmente era a mesma empresa que ganhava a licitação, ou empresas do mesmo holding, eram algo mais ou menos nesse sentido, mas envolvia verbas públicas voltadas para a área da saúde. Por isso ganhou esse nome de máfia das ambulâncias, né? Isso marcou negativamente, o governo marcou negativamente o PL, até porque duas grandes lideranças do PL, partido do vice-presidente, estavam envolvidas no Mensalão. A principal delas, Valdemar Costa Neto, que está até hoje ele é presidente, depois de quase 20 anos, ele é presidente do PL ainda, e o Bispo Rodrigues, o Bispo Carlos Rodrigues, que era, e é ainda hoje, age nos bastidores, mas era a principal liderança política da Igreja Universal. Ele era o principal articulador da bancada evangélica no Congresso Nacional. Isso marcou muito, isso prejudicou muito a Igreja Universal, que tinha conquistado um número muito importante de parlamentares naquele momento, e o governo ele possibilitou, foi feita uma negociação para que a Igreja Universal adquirisse, de certa forma, um partido político que estava em processo de fundação, em processo de registro. Esse partido se chamava Partido Municipalista Renovador. E esse partido foi comprado na época e ele foi transformado em PRB, Partido Republicano Brasileiro. E quando eu falo comprar, gente, é comprar mesmo, tá? Porque existe um mercado muito grande, um mercado que movimenta muito dinheiro, que é de registro de partidos políticos. Nós temos aí uma série de exigências legais para a criação de um partido, para registro, para acesso a fundo eleitoral, fundo partidário, dinheiro para as think tanks dos partidos, enfim. E existem empresários, existem advogados, existem pessoas especializadas
em registros de partidos políticos. E alguns simplesmente criam partidos à toa. Vão lá, criam um partido qualquer e oferecem, fulano de tal, eu tenho um partido aqui em registro, tem não sei quantas mil assinaturas, e eu vou comprar, eu quero vender esse partido político para você. É tanto. Não, beleza, me interessa sim. Vai lá e compra. Claro que dizer assim, comprar, claro, não é uma coisa assim provada. Eu vou lá em cartório, dou um cheque e assino. Não é dessa forma. Mas a gente sabe como é que as coisas, a gente imagina, na verdade, como que as coisas funcionam. Então, esse grupo ligado à Igreja Universal, ele tomou posse, né? O caso seria esse, né? Eles adentraram nesse partido, tomaram a frente da iniciativa, conseguiram o registro, mudaram de nome, e o vínculo com o Partido Liberal era tão grande com o PL que o estatuto foi copiado e foi registrado lá. O estatuto do PRB mencionava Partido Liberal. Isso na época, 2005, isso foi uma festa, as pessoas criticaram demais e tal. Então, o PRB foi criado como um partido que ia centralizar, ali de alguma forma, a articulação evangélica no Congresso Nacional. De certa forma, isso deu certo, mas ele é muito vinculado à Igreja Universal. E há a Igreja Universal, em relação a muitos grupos evangélicos, ela não é bem vista. A Igreja Universal é vista como muito sectária, principalmente no campo político, né? E, inclusive, algumas igrejas evangélicas sequer consideram a Universal como igreja evangélica. A Igreja Presbiteriana no Brasil, que é a igreja que eu faço parte, ela não considera a Igreja Universal como uma igreja protestante. Então, se um membro da Igreja Universal for para a Presbiteriana e quiser lá fazer parte, ele vai ter que fazer o caminho do zero, fazer profissão de fé, se batizar, porque não é considerado nada que se faz na Igreja Universal, acho que a Igreja da Graça também, né, não é considerado. Então, deixa eu só beber uma água rapidinho. E a força do PRB foi demonstrada quando eles conseguiram filiar o vice-presidente da República. Então, só para vocês terem ideia, né, a Universal ela foi uma das grandes responsáveis por essa transição. Então, os evangélicos terminam o governo Fernando Henrique ali como sendo uma força política importante, mas ainda com não ainda como personagem principal, ali como coadjuvante, e no governo Lula não, né? Por essa necessidade de composição de uma base parlamentar, de uma democracia ainda muito frágil, né? A bancada evangélica viu aquele momento como uma grande oportunidade e consolidou sua presença no parlamento e deu seu primeiro passo na chegada ao executivo. E mesmo o presidente, o vice-presidente da República, José Alencar, não sendo evangélico, ele tinha vínculos, ele tinha uma relação. Ele era afiliado ao PRB. Então, isso foi muito importante naquele momento. E aí eu vou trazer um dado para vocês, para ilustrar esse período. Deixa eu aumentar aqui a figura. Se tem uma coisa que me irrita demais, é ter que usar esse mouse, sei lá como é que é o nome disso, do notebook, sem o mouse mesmo. Isso é uma coisa irritante. Estou aumentando aqui. Pronto, acho que dá para mostrar para vocês agora de uma forma decente. Pronto.
Então, esse aqui, gente, esse gráfico que eu trago para vocês é o gráfico da representação parlamentar no Congresso Nacional durante todo o período republicano a partir de 1930. Então, nós começamos essa representação aqui em 33, com a eleição que escolheu os representantes da Constituinte de 34. Vivemos aqui o período democrático com um crescimento em termos percentuais até interessante, 7, 8, 11, 13 parlamentares. Durante toda a ditadura militar, o número foi muito estável, nós não tivemos grandes alterações, ficamos ali em 13, mantivemos 13 parlamentares, chegamos até 17, isso num espaço de 15 anos, praticamente, até que com a redemocratização, aqui essa primeira barra aqui no meio, mais alta, em 86 nós chegamos a 36 parlamentares evangélicos. Hoje nós estamos aqui, ó. Nós temos 91, com dados até ano passado, 91 parlamentares evangélicos, entre deputados e senadores. Então, esse momento que eu falo do governo Lula foi esse aqui. Os evangélicos eram 51 parlamentares no Congresso Nacional, no fim do segundo governo Fernando Henrique, e eram 60 no início do governo Lula. Com a crise do mensalão e das ambulâncias, e o envolvimento de muitos deputados evangélicos com essa última, a máfia das ambulâncias, ou dos sanguessugas, também era chamado assim, houve o primeiro decréscimo relevante nesse período, com uma queda ali de 60 para 36 parlamentares. Isso no início do segundo governo Lula. Mas isso não fez com que eles perdessem a sua importância pelo seguinte fato. Eles tinham um vice-presidente da República, filiado ao seu partido, e havia uma liderança em ascensão no Congresso Nacional que agia dentro e fora da bancada evangélica, que se chamava Eduardo Cunha. Ele já tinha chegado ali ao Congresso Nacional e ele, no meio de suas articulações políticas, ele conseguiu conquistar o controle de Furnas, principalmente ele do Fundo de Previdência de Furnas, o Fundo Real Grandeza. Né? E, claro, esse baque fez com que muitas igrejas repensassem suas estratégias, principalmente a Igreja Universal, e no fim do governo Lula, na eleição de Dilma Rousseff, em 2010, há uma grande recuperação em que o quantitativo de deputados e senadores mais que dobra, vai de 36 para 73 parlamentares. Tá? E aí, falando rapidamente sobre o governo Lula e sobre o governo da presidente Dilma Rousseff, o governo do presidente Lula foi um governo ali, como eu disse para vocês, em que o presidencialismo de coalizão ele prevaleceu, só que as suas bases, com o passar do tempo, se desgastaram. Foram bases muito desgastadas, principalmente por parte da sua aliança com o PMDB. O PMDB foi atraído para a base do governo em 2010 e o PMDB tinha a intenção, demonstrou a intenção de lançar uma candidatura presidencial, tanto em 2006 como em 2010, em nenhum momento lançou, e colocou a sua maior liderança parlamentar como sendo vice-presidente, que era o Michel Temer, o ex-presidente Michel Temer. Ele foi escolhido e de certa forma, isso desagradou os evangélicos, porque pelo seu crescimento, pela sua importância, pela sua relevância, por sua presença na mídia, por sua força eleitoral, a ideia era de que um evangélico, de fato, não alguém ligado aos evangélicos, fizesse parte da chapa presidencial. Isso não aconteceu. E no governo da presidente Dilma, ainda houve um agravante, que muitas pautas
identitárias foram trazidas para o governo. A presidente Dilma deu muitos espaços para pessoas que militavam no movimento feminista, que militassem em movimentos identitários, partidários de causas LGBT. E, claro, muitas fake news ocorriam naquele momento, de que a presidente era lésbica, de que a Erenice, que ocupou lá a Casa Civil depois dela, tinha um caso, uma série de coisas. A presidente Dilma foi vítima, claro, do machismo na época. Eu tenho perfeita consciência disso, de que ela foi, a despeito de ter feito, na minha opinião, um mau governo, principalmente o segundo, mas uma opinião minha. Mas é claro que houve ali, muita gente exacerbou na crítica e passou para ataques à sua imagem e à sua honra. Mas esse foi um momento em que houve uma virada. O comportamento político da presidente Dilma era muito diferente, extremamente diferente do presidente Lula. O presidente Lula, ele era mais tarimbado, ele já tinha concorrido diversas eleições, tinha ocupado cargos eletivos, e a Dilma, ela nunca tinha sido nada. Ela tinha sido secretária, ela foi fundadora do PDT, foi secretária no Rio Grande do Sul, de Minas e Energia, secretária de Fazenda, da Prefeitura de Porto Alegre, foi ministra de Minas e Energia, foi ministra-chefe da Casa Civil e furou uma fila muito grande no PT. Porque ela chegou ao PT em 2000. Ela ficou no PDT durante 20 anos, praticamente. Ele, numa disputa regional em Porto Alegre, ela é um grande grupo SAI do PDT, Milton Zoanazzi, Sereno Chés, uma galera, uma turma grande do Rio Grande do Sul, e ela foi junto com esse pessoal para o PT e furou uma fila grande, e em 10 anos já era candidata a presidente da República. Isso prejudicou a sua relação com o Congresso Nacional. E também vamos levar em consideração o seguinte: ao longo do tempo, o PT passou por muitas defecções, como o surgimento do PSOL, por exemplo, e a saída de muitos de seus quadros de forma espontânea, e também divisões de sua base, principalmente do lado da esquerda. Então, muita gente se afastou do PT. O PT perdeu muitos de seus quadros. Vamos lembrar aí, Cristóvão Buarque, Marina Silva, dois ex-candidatos à presidência. A própria Luiz Helena, que foi candidata a presidente em 2006, que era uma parlamentar que tinha uma representatividade muito grande dentro e fora do PT, por seu perfil polêmico. Enfim, o Ciro Gomes ainda naquele momento estava próximo ao PT, inclusive saiu do partido dele na época para continuar apoiando a candidatura da Dilma. E foi um momento ali que muitas fake news, muitas polêmicas surgiram em torno de pautas identitárias. Tudo isso, claro, foi o pano de fundo. Veio a discussão sobre o PNDH3, o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, veio ali a discussão também sobre a PL 122, que era a lei anti-homofobia, que muitos acusavam de ser lei da mordaça, que é obrigar os pastores a casar gays na igreja, de que a Bíblia tinha que ser alterada, enfim. E a descoberta do Kit Gay, que é um livrinho, que não é um livrinho para criança, é um livro para adulto, ensinando o adulto. Esse livro existe, foi escrito por um ex-colega de trabalho da minha irmã. Minha irmã é pedagoga, professora, e esse livro ali ensina a falar com a criança sobre educação sexual. E o grande propagador desse kit gay foi um deputado do Rio de Janeiro, desconhecido, um deputado do baixo clero, que nunca falava, que nunca propunha nada, conhecido por ser corporativista, por ser militar, um sujeito que já tinha passado por vários partidos, chamado Jair Bolsonaro. Ele foi o parlamentar que deu origem e startou algumas dessas discussões sobre homofobia, kit gay, enfim.
ali no primeiro governo da presidente Dilma Rousseff. Começou a haver uma erosão da base aliada. Com o advento das mídias sociais, muitos pastores evangélicos, influenciadores, muitos cantores, pessoas que estavam fora do circuito anteriormente, não vou dizer que outsiders, mas pessoas que não estavam ali naquele antigo arranjo, na articulação entre crises, entre grandes lideranças, as pessoas surgiam e se candidatavam, simplesmente ganhavam. Marco Feliciano, que é um cantor evangélico famoso, Cerejo nesse período, Lauriette, lá no Espírito Santo, que também é muito conhecida pelos pentecostais, o irmão Lázaro, né, pela Bahia, foi eleito pela Bahia, enfim. Então, para a gente ter um pouco da ideia de como essa representação foi se expandindo ainda de forma pulverizada, digamos assim, geograficamente. Tá? A articulação já existia, não havia necessidade mais de ter todo mundo no mesmo partido, porque já tinha sido organizada a Frente Parlamentar Evangélica. Então, o governo da presidente Dilma começou dessa forma. Muitos... eu vou passar, Carlos, pode deixar que no finalzinho eu vou passar. Eu não tenho um nome agora de cabeça, mas se eu procurar, eu acho. Tá? Fica tranquilo que eu passo para vocês. Tá? Mas o governo da presidente Dilma começou a enfrentar muitos problemas econômicos também. Isso fez com que sua popularidade caísse muito. A eleição de 2010 foi um marco, porque muitos partidos pequenos, inclusive o PSC, um deles, que tentou ali fazer frente ao PRB no campo da representatividade evangélica, muitos desses partidos cresceram. Até que veio um fato muito importante em 2013, que foram as manifestações de junho. As manifestações de junho foram um marco no comportamento político brasileiro, porque com toda a sua pregação antipolítica, antipartido, antissistema, isso possibilitou que muitos conservadores pudessem se assumir politicamente. Até então, a gente praticamente tinha por regra que um jovem tinha que ser de esquerda, que o bonito era ser de esquerda, né? E muitos conservadores eles não se expressavam politicamente, não expressavam suas ideias porque era visto como algo ruim, algo ainda vinculado à ditadura militar. Então, falar de conservadorismo no Brasil, por exemplo, nos anos 80 e 90, remetia à ditadura militar, remetia a esse momento. E a partir de 2013, não. 2013 é uma quebra importante ali de paradigmas em relação ao comportamento político, né? E justamente por essa natureza, onde não havia uma centralização, onde não havia uma liderança, e essas pautas anti-governo e um governo de esquerda, antissistema, antipolítica, antipartidos, isso criou um ambiente propício para que algumas pautas conservadoras pudessem avançar. Não só avançar, para que muitas pessoas se assumissem enquanto conservadores. Não que isso seja algo bom ou ruim, não estou fazendo um julgamento dessa questão. Mas se antes muitos não se assumiam, muitos não colocavam para fora, não expunham o seu pensamento, esse momento iniciou essa fase, né? Houve o início disso em que as pessoas, não, eu sou conservador, eu apoio a família tradicional, eu apoio determinados valores morais, determinados valores éticos, eu defendo aqui uma cosmovisão que me influencia, uma cosmovisão cristã, geralmente, né? Católica ou evangélica, e eu quero participar, eu quero entrar no campo político. Em 2013, deu essa virada
E em 2014, nós tivemos uma eleição presidencial. E essa eleição presidencial foi bem interessante, porque foi uma eleição presidencial em que houve uma polarização muito grande entre duas candidaturas, de Aécio Neves e da Dilma. Só que a candidatura do Aécio Neves ela tem um fator. Aliás, as candidaturas do PSDB ao longo do tempo tiveram uma característica importante, que era o voto, a natureza do antipetismo. Mas muitos partidários da direita conservadora, que obviamente estavam contra o PT, votavam num partido de cunho liberal porque não havia a viabilidade de outra candidatura. Então, já que somos anti-PT, mesmo não sendo liberal, eu sou um conservador, eu vou votar nessa candidatura. Não é o que eu quero, mas me atende, tirando a esquerda do poder, tirando o PT do poder. E dessa forma que o eleitorado brasileiro se comportou naquela eleição, e nós vimos isso no resultado final, né, pela diferença ali de 2,5% que houve da Dilma para o Aécio. Nós vimos ali a grande divisão pela qual o Brasil passou, e ainda no primeiro turno nós tivemos a candidatura de um pastor evangélico pelo PSC, pastor Everaldo Pereira, e tivemos também a candidatura do Levi Fidelix, que embora tivesse ali um resultado muito inexpressivo ainda, né, foram 400 mil votos, ele ganhou notoriedade pela agressividade nos debates, por um discurso homofóbico exacerbado. Alguns vão lembrar a famosa frase que diz o seguinte: aparelho esqueletor não reproduz. Foi uma frase mencionada pelo Levi Fidelix no debate presidencial, só para vocês terem ideia. Então, somando ali a candidatura do Levi Fidelix com a candidatura do pastor Everaldo, foi mais de 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de eleitores que o Brasil teve. Então, começou ali de uma forma muito inicial esse movimento. Olha, os conservadores eles estão espalhados, eles precisam se reunir. Tem muita gente que não é conservadora, inclusive, mas que é anti-PT, que precisa, gente que não se liga na política, mas está cansada do PT também. Nós precisamos de alguém que consiga congregar isso tudo, que precisa agregar isso tudo. E ali, o governo da presidente Dilma, vou trazer para vocês rapidamente o gráfico. Ali, nessa reeleição da Dilma, os evangélicos eram 78 parlamentares no Congresso Nacional. 78. Então, ali era uma bancada parlamentar relevante, maior do que de muitos partidos políticos. E nós enfrentamos ali diversos problemas naquele momento, principalmente com o surgimento da Operação Lava Jato, envolvimento. Tivemos o julgamento do Mensalão anteriormente, né? 2012, mais ou menos, 2012, 2013, o julgamento do Mensalão. E 2013, 14, ali mais ou menos, a operação início da Operação Lava Jato, comprometendo muitos membros do governo, lideranças importantes do PT, né, ex-ministros, enfim, a lista é muito grande aí, Delcy Amaral, Palocci, muita gente que esteve envolvida ali na Operação Lava Jato, muitas delações premiadas, e isso somou-se, né, ao mau desempenho econômico do governo da presidente Dilma Rousseff, e ali houve a descoberta das pedradas fiscais, que até hoje muita gente não sabe explicar o que foi pedrada fiscal. Mas, para resumir, teria sido ali a maquiagem que foi feita em contas do governo, fazendo remanejamentos para que resultados negativos
figurasse em determinado recorte, tirando uma fotografia daquele momento. A fotografia ia mostrar que, olha, o Brasil está com as contas em dia, o Brasil está com superávit em determinada área. E isso foi um problema lá do Tesouro Nacional. O secretário do Tesouro disse que esse remanejamento era possível, ou seja, técnicos da Fazenda, técnicos do Tesouro disseram que isso seria possível, mas o Congresso alegou que isso foi um crime, porque precisava da autorização, de sua autorização do Congresso Nacional para que esse remanejamento fosse feito. E isso motivou o processo de impeachment da Dilma, né? E, claro, já há muito tempo havia ali a conspiração por parte de Michel Temer, que durante algumas vezes, durante muitos mandatos, foi deputado federal e presidiu o Congresso, a Câmara dos Deputados, na verdade, durante, eu acho que, dois ou três mandatos que ele teve como presidente da Câmara. Tinha um trânsito parlamentar muito grande, prometeu tudo a todos e conseguiu fazer com que o processo de impeachment avançasse. Então, naquele momento, o presidente da Câmara dos Deputados era aquele que eu falei que substituiu o Bispo Rodrigues como articulador da bancada evangélica, o Eduardo Cunha, que tinha muito poder dentro do governo federal, e naquele momento a Igreja Universal participava do ministério da presidente Dilma com um conhecido nosso aqui do Rio, Marcelo Crivella. Ele era senador na época, foi eleito em 2002 com apoio do Lula, em 2010 esteve ali com apoio da Dilma na sua reeleição, passou a fazer parte do ministério, ele era ministro da pesca, agricultura, essa coisa toda, e ele saiu do governo, entregou o cargo, e como senador ele participou, ele foi um dos apoiadores também do impeachment da presidente Dilma Rousseff. No mesmo ano ele foi eleito prefeito da cidade do Rio de Janeiro, derrotou Marcelo Freixo do PSOL no segundo turno. E ali a principal motivação, a principal desculpa dada era, em primeiro lugar, o governo ele era conivente com a corrupção, havia uma grande crise moral no governo, uma crise de credibilidade, era necessário tirar essas figuras do governo e era preciso avançar em reformas. E o governo do Michel Temer ele avançou principalmente com a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma sindical, e ali muitas pessoas na época brincavam, né, que já vão colocar as crianças para trabalhar logo cedo para conseguir se aposentar depois de tantos anos de contribuição. Com o PT fora do governo, com a ascensão de um governo, é um pouco difícil situar o governo de Michel Temer, um governo ali liberal conservador, na verdade. Ele não foi nem um governo tão conservador, ele foi um governo que avançou em muitas pautas liberais. Como ele não foi alguém que teve votos diretamente, apesar de que quando nós votamos na chapa, nós votamos nos dois ao mesmo tempo, mas a gente vê a carinha do titular na urna e a do vice pequenininha, a gente pensa que votou só no titular, mas é a chapa. Enfim, então isso é uma outra discussão, mas como ele não recebeu votos diretamente, ele não foi o candidato à presidência eleito, e não tinha nenhum tipo de preocupação com a sua reeleição, ele pouco ligou para as pautas identitárias, tanto da direita quanto da esquerda, porque é algo que é preciso também dizer, a direita também é identitária, né? Isso, alguns colocam para a esquerda, negócio de gay, isso é feminismo, transgênero, LGBTQIA+, não. A direita ela também é identitária. Quando ela faz a defesa dessas pautas, como a família heteronormativa, enfim, isso também é uma pauta identitária. Então ele não se envolveu muito nessa discussão. E os próprios evangélicos que foram a base do processo de impeachment, com articulação
do Eduardo Cunha, eles não participaram do governo. Participaram muito pouco do governo. E só que naquele momento já tinha ali Eduardo Cunha, logo depois ele foi preso, foi cassado, e logo depois houve ali, né, como já falei, o momento era propício, né, havia um grande espaço vago no campo do antipetismo, que é um fenômeno, talvez o fenômeno político mais importante do Brasil nas últimas décadas, né, esse antagonismo entre PT e não PT, ou PT e anti-PT, e com a derrocada de Aécio Neves, que também se envolveu na Lava Jato, né, com o desgaste esse revezamento de candidaturas, Alckmin Serra, o PT perdeu muito do seu espaço, o Aécio, para não passar uma vergonha maior, ele nem candidato ao Senado foi, ele concorreu a deputado federal por Minas Gerais e nem dos mais votados foi, né? Mesmo depois de quase ganhar uma eleição presidencial, e isso abriu espaço para a principal voz conservadora no Congresso Nacional, que era a do deputado Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, como eu falei para vocês, ele foi eleito vereador no Rio de Janeiro em 88 e foi eleito deputado federal em 90. E a sua atuação parlamentar não era uma atuação irrelevante. Ele sempre fez parte do baixo clero, que é como chamam os deputados, que não tem grande expressão, não discursam muito, não são os cabeças, né? Não tem grande relevância, não tem muita mídia, só que com suas declarações, com suas polêmicas, com o próprio crescimento nas redes sociais, ele começou a ganhar espaço, muita notoriedade, e ele foi muito disputado por alguns partidos políticos para que pudesse concorrer à presidência da República, e conseguiu se filiar ao PSL, que era um partido chamado Partido Nanico, tinha 1 ou 2 deputados federais só, não tinha espaço de televisão, e ele conseguiu desbancar tudo o que se pensava antes em relação a uma eleição presidencial, né? Antes, o que a ciência política ela considerava, né, alguns fatores que eram importantes para a eleição de um presidente da República. Primeiro, uma figura relevante, uma figura forte. Em segundo lugar, um partido grande, um partido que tenha capilaridade, penetração nos estados e municípios, né, uma grande máquina partidária que possa dar sustentação financeira, inclusive, a essa candidatura. O apoio de governadores estaduais, que eram considerados os grandes eleitores, né, numa eleição presidencial, numa disputa presidencial. Então, quem não tem apoio de governador não elege-se presidente da República. E tempo de televisão, que era um dos pilares mais importantes para isso, né? E, claro, para você ter tempo de televisão, você tinha que ter articulação com outros partidos, com outras forças políticas. Era preciso atrair o maior número de partidos para a sua base para conseguir ter um tempo de televisão. E o Bolsonaro não tinha nada disso. A aliança dele envolveu 2 partidos nanicos, ele tinha acho que 12 ou 15 segundos de tempo de televisão, ao passo que o PSDB tinha 2 minutos, 3 minutos e tal, com o Geraldo Alckmin. Ele não tinha tempo de televisão, a aliança com apenas um partido, não tinha apoio declarado, pelo menos no primeiro turno, de nenhum governador. Seu partido não tinha ninguém, eram 1 ou 2 parlamentares na época, e o que ele tinha a seu favor era a sua popularidade. Só que ele conseguiu, naquele momento, encarnar, ele antes da disputa eleitoral, a sua candidatura era vista como algo inviável, uma desconfiança. Inclusive, muitos foram convidados para sua chapa e rejeitaram. Magno Malta é um deles. Magno Malta tanto não acreditava que ele não quis ser vice do Bolsonaro, quis concorrer ao Senado pelo Espírito Santo, que era algo mais garantido. Ele perdeu a eleição para o Senado
para um gay, né? Para um delegado gay. Acho que ele deve, sei lá, morrer de ódio por causa disso. O senador Contarato, homossexual assumido, e deixou de ser vice-presidente da República. Se ele soubesse que ia fazer essa lambança, ele nunca teria feito essa opção, né? E, enfim, o Bolsonaro conseguiu, aos poucos, se consolidar como sendo essa figura, né? Lá de 2013. O que ele era? Ele era um antissistema. Ele era, olha, não sou nem PT nem PSDB. Esses caras estão acabando com o Brasil. Nenhum nem outro. Né? Tá essa bagunça aí, porque... tá essa bagunça aí, porque tá ok. Porque esses caras estão aí disputando e tá acabando com o Brasil. É só roubalheira. É só não deixar roubar. Vamos acabar com isso daí. Né? Então ele encarnou tudo isso. Ele encarnou tanto o antipetismo do campo conservador liberal, como do cidadão comum, do cidadão médio que olhava para a televisão, via escândalo atrás de escândalo, pensava, acho que é bom mudar, né? Vamos mudar. Vamos mudar, e acabou mudando. Foi um fato muito importante para a história do Brasil, história política do Brasil, principalmente no Brasil contemporâneo, a eleição de Jair Bolsonaro por seu perfil, né, e pelo seu comportamento político, né, pelo seu pensamento político. Diversas vezes ele elogiou a ditadura militar, falou de torturas, de mortes, brigou com parlamentares, defendeu o fuzilamento de presidente da República, era contra os direitos humanos, enfim. Então, esse era o comportamento político, o comportamento político de Jair Bolsonaro. E teve um fator importante, né, que foi a facada. Alguns vão dizer que ela não ocorreu, mas fato é que, por ter sofrido o atentado, o seu nome ficou em evidência nas redes sociais, né, claro, mas principalmente no rádio e na televisão. E por não participar também dos debates por conta do atentado, muitas pessoas que talvez pudessem se chocar com o seu pensamento, o seu comportamento político, não tiveram essa oportunidade. E viram nesse atentado uma ideia, né, de, olha, os caras estão de fato querendo matar o cara pode representar uma mudança importante para o Brasil, então tentando tirar o cara da jogada. Então, termina dessa forma, né? A bancada evangélica foi a grande fiadora, uma das grandes fiadoras da eleição de Jair Bolsonaro. Poxa, tem um texto que eu esqueci de trazer, eu não vou encontrar ele agora, que mostra uma pesquisa, eu posso mandar para vocês também depois, mostra uma pesquisa do Datafolha do segundo turno de 2018, em que cerca de 66, 67% do eleitorado evangélico votou em Jair Bolsonaro. E o inverso aconteceu, por exemplo, entre adeptos de religião afro. Ele conseguiu encarnar também todo esse discurso anti-PT, anti-sistema, anti-esquerda, pró-família, pró-moralidade, pró-reformas, um discurso muito, né, às vezes difícil de ser conjugado, né? É difícil, por mais que a pauta econômica de seu governo seja liberal. Eu olho para o Bolsonaro pelo campo, pela ótica da ciência política, eu não consigo dizer que ele é um liberal, né? É um pouco como o Trump, eles se pareciam bastante nesse aspecto. Então, gente, eu encerro aqui minha fala, tá? Encerro aqui esse momento de explanação. Então, a ideia do nosso curso era ir até a eleição de Jair Bolsonaro, e nós conseguimos chegar aí às 9h01, mudou aí o relógio, às 9h02. Antes de abrir para as perguntas, aí o Bruno vai me ajudar bastante nesse momento, eu quero pedir algo a vocês, algo muito importante para mim, que é o seguinte:
recentemente, eu comecei um canal no YouTube. Aqui, o canal. Esse canal aqui. Esse canal tem praticamente de tudo. Tá? Eu coloco aqui, eu falo de história do futebol, de história política. O último vídeo aqui foi um resumo sobre Nova República. Eu falo de história do Rio de Janeiro, história do Botafogo. É um conteúdo de história bem interessante. Então, gostaria de pedir a vocês, pedir a todos vocês, sem exceção, que colaborassem com o meu trabalho, se inscrevendo lá. Eu vou lançar aqui agora. A história do Botafogo é um vídeo de 5 segundos. É o quê? A história do Botafogo é um vídeo de 5 segundos. Você é muito engraçado. Eu vou dar um troféu para você. Tá comendo pão com piada, você. Tá muito piadista. Tá? Eu coloquei o link aqui, gente. Opa, já ganhei um inscrito aqui, ó. Muito obrigado, gente. Então, eu vou pedir a todos vocês, gente, que deem uma força lá, me deem essa moral participando do canal, tá bom? É muito importante. Bati aí 21 mil visualizações nesse canal. Tem alguns vídeos aí com mais de 1.500, chegando a 2.000 visualizações. Então, deem essa força. O professor Bruno também tem seu canal, né? Joga aí também, Bruno, o link do canal. O link da presença, Adão, foi enviado logo aí em cima, tá? Em cima, logo acima do link que eu mandei para vocês, foi enviado o link da presença. O Bruno colocou de novo. Então, gente, quero pedir muito isso a vocês, tá? Se inscrevam lá no canal, participem, deem joinha lá nos vídeos, tá bom? Já sou botafoguense, já sofro muito, tá, gente? Então, por favor, deem essa força e essa moral para este gordinho que vos fala. Então, vamos começar com as perguntas, gente. Já vi aqui uma primeira pergunta, que é do Sidney, que é a seguinte: professor, dá para resumir a característica principal que levou os evangélicos a ter toda essa influência no meio político? Olha, uma característica principal, eu não tenho como colocar assim, uma característica principal ou uma característica única. Foi uma junção de fatores, né? Em primeiro lugar, a necessidade de ter uma representatividade, de se fazer ouvido, né? Tendo uma parcela importante da população conseguir impor algumas de suas pautas, conseguir impor algumas de suas agendas, a necessidade de fazer com que o Brasil, a sociedade brasileira, de alguma forma, ela se consertasse, se voltasse para Deus, pudesse se regenerar. E se isso não ocorresse a partir do convencimento, tem um velho chavão evangélico, que é quando você não vai pelo amor, você vai pela dor. Então, se você não vai ali pela pregação do evangelho e tal, isso vai ocorrer de uma forma ou de outra, nem que seja pela força, nem que seja pela atuação do Estado. Então, é tudo isso misturado, né? Essa necessidade de se fazer ouvido, de influenciar as decisões do país, de influenciar a sociedade, enfim. Tudo isso aí misturado, mas, claro, com o objetivo final, que é qual? Tornar o protestantismo uma religião majoritária. Porque, vamos lembrar também do seguinte, ser majoritário não é ser hegemônico. Tá? O protestantismo brasileiro, ele é hegemônico, ele se comporta, ele tem uma pauta hegemônica, mesmo sendo minoria. Hoje, os evangélicos buscam a maioria da população, né? Então, é tudo isso junto. Eu acho que não dá para apontar ali uma causa principal ou uma causa única.
tá? Então, depois do Sidney, os candidatos a vice do Lula anteriores à sua eleição tiveram sempre esse perfil moderado do José de Alencar? Não. O Bissol tinha. E tinha, em 89, ele tinha ali um perfil moderado. 94, 98, não, né? 94, vice do Lula, acho que era o José Dirceu. Posso estar enganado, mas o vice do Lula em 94 era José Dirceu. Agora, em 98, o vice do Lula era o Brizola, né? O vice dele era o Brizola. O Brizola não tinha nada de moderado. Em algumas pautas, ele era... Não, perdão, não foi o José Dirceu. Era o Aloysio Mercadante. O José Dirceu foi candidato a governador de São Paulo, se eu não me engano. Foi isso. O vice era o Aloysio Mercadante. Então, variou um pouquinho de acordo com o momento, né? Variou. O Bissol, ele tinha origem ali do PMDB, se eu não me engano, era de um partido mais moderado, e veio o mesmo que o Brizola fez também em 89, né? 89, o Brizola pegou o Fernando Lira, que era um usineiro lá de Pernambuco, colocou como seu candidato a vice. 94, não. 94 foi o Darcy Ribeiro, né? O vice do Lula. Pergunta do Tiago: o que o professor Guilherme achou do grupo de religiosos católicos e evangélicos ligados à esquerda que protocolaram o pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro? E como o professor Guilherme aplica o texto que todos estejam sujeitos às suas autoridades superiores, autoridades instituídas e tal? Olha, uma pergunta bem pertinente, bem interessante, Thiago. Bem, em relação aos que protocolaram o pedido de impeachment do Bolsonaro, né, evangélicos ligados à esquerda. Olha, opinião pessoal minha, o governo do Bolsonaro ele é desastroso. Eu não coloco, vou até fazer o seguinte, vou isolar a questão ideológica, tá? Vou isolar seus vínculos com o conservadorismo, a sua pauta econômica, sendo de prática. O governo Bolsonaro tem se mostrado um governo corrupto. E aí a própria gestão que se faz no tocante, como ele gosta de dizer, a pandemia, também é desastrosa essa gestão. E a própria influência na Polícia Federal, tráfico de influência que foi realizado, enfim, muitas coisas que aconteceram, investigações contra desafiados políticos, o próprio Moro denunciou isso tudo, enfim, tudo isso mostra que o governo, o presidente, né, repetidamente tem cometido crimes de responsabilidade. Nós já temos aí uma pilha de 60 pedidos de impeachment das mais variadas origens. Então, eu acho que ali nesse caso foi mais um grupo que se organizou e protocolou de forma legítima. Qualquer um pode fazer, qualquer brasileiro, qualquer cidadão pode fazer uma argumentação, colocar uma justificativa e abrir um processo de impeachment contra quem quer que seja. Um agente público, um ministro do STF, um presidente, um prefeito, um vereador, enfim. Então, isso foi realizado e eu acho que isso é legítimo, né? Sobre essa questão das autoridades superiores e tal, todos aqueles que se opõem à autoridade e existem a ordenação de Deus e tal, quando os cristãos abraçam uma causa contra as autoridades. Bem, o que a gente tem que prestar atenção é sobre o contexto, né? E aí o Bruno, ele é um cara que adora hermenêutica, gosta também da apologética. A gente sabe que texto fora do contexto abre espaço para heresia, para interpretações equivocadas em relação a isso, né? Então, aquilo ali é o contexto da época, a visão da época, o contexto no qual aquilo foi construído. Porque vamos lembrar o seguinte, gente: Cristo ele era visto como uma figura rebelde, como uma figura subversiva pelo Império Romano na época. O Império Romano
não via como um Messias, como uma liderança apenas religiosa. Ele era uma liderança política. Ele estava comandando uma revolta. Quando ele diz que é rei e não imperador romano, o que ele está querendo dizer? Ele está usurpando, querendo usurpar o poder. Então, acho que isso deve ser melhor analisado, né? Isso aí é muito utilizado por lideranças religiosas, né? Quando justifica ali uma orientação ao voto. Eu vi agora, por exemplo, a minha igreja, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana tem 2 ministros no governo Bolsonaro, pastores, tá? E eu nunca vi nenhum tipo de declaração da igreja sobre isso, nenhuma condenação e tal. Quando houve esse pedido de impeachment protocolado nos setores ligados principalmente ao CONIC, ao ecumenismo, movimento ecumênico e tal, eu vi ali a igreja presbiteriana soltou a nota oficial, condenando, dizendo que a igreja é apolítica e tal. A Convenção Batista Brasileira fez a mesma coisa também. E aí você olha assim, pô, são 2 pesos e 2 medidas. Há uma contradição muito grande. Quando é favorável, quando é conveniente, tudo bem, você condena e tal. Mas quando não é conveniente, você vai lá, solta a nota reprovando, solta a nota falando mal, de que eles não representam a igreja. Foram membros. Ninguém ali, quando você olha a listagem, ninguém agiu em nome de igreja nenhuma. Os católicos não agiram em nome da CNBB, não agiram em nome da Igreja Católica. Os evangélicos eu não vi ali não vi o nome nenhuma, não havia o nome de nenhuma igreja mencionada ali. Eles representavam movimentos e eram, obviamente, membros daquelas igrejas. Então, é algo bem complicado, né? Quando colocam essa ideia de que você não pode falar contra as autoridades. Enzo, particularmente penso que Temer tramou nos bastidores para a queda de Dilma. E tratando com a base que o senhor usa para sustentar que Temer efetivamente ofereceu vantagens aos parlamentares para dar prosseguimento e aprovação ao impeachment. Só olhar a quantidade... Sim. Posso contextualizar um pouquinho a questão de Romanos 13? Sim, por favor. Então, Tiago, o que acontece? Paulo, muito provavelmente, ele está preso em Éfeso, né? Ele está preso e ele só vai visitar Roma quando ele vai para a morte, quando ele vai para o martírio verdadeiramente, né? E é interessante que quando ele está escrevendo em Éfeso, ele manda o seguinte recado: olha, saúdo-vos todos, principalmente os da casa de César. Porque ele estava convertendo os soldados que ficavam presos com ele. Então ele faz uma piada. Por que Paulo escreve essa carta aos romanos? E quando a gente pensa, Paulo está escrevendo aos romanos. Não. Ele está escrevendo à comunidade judaica que se converteu ao cristianismo e que por acaso está em Roma. E quando ele fala dessa autoridade, ele está falando principalmente de 2 grandes personagens bíblicos que quem não se debruça na Bíblia de uma maneira mais profunda, às vezes passa desapercebido, que é Priscila e Áquila, que é um casal. E é um casal que é basicamente governante dessa igreja, né? Então, por que Priscila vem primeiro do que Áquila? Às vezes é interessante as pessoas falam, Paulo era machista. Era todo o contexto da época, e nesse sentido ele coloca Priscila primeiro que Áquila. Então, quando ele fala a questão da autoridade, que as autoridades são constituídas por Deus, ele está falando da autoridade que ele constituiu em Roma, como discípulos. E depois tem a expulsão do edito de Cláudio, que expulsa judeus, expulsa quem não era romano de nascença. Cláudio faz um governo fortíssimo, aproximadamente no ano 45. Então tem todo um contexto dentro da carta de São Paulo aos Romanos para essa passagem bíblica que é extremamente interessante, mas tem o contexto do mundo romano que é habitado por judeus e do edito de Cláudio. Perfeito, Bruno. Eu sabia que você ia vir com essa intervenção brilhante e eu falando aqui para você, gente, eu não conheço pessoa que
entenda mais sobre o apóstolo Paulo, sobre as cartas, as epístolas paulinas, do que o Bruno. Tá? Eu não conheço, sou um grande estudioso da igreja, da história da igreja, tem livros publicados sobre isso. Então, é muito relevante essa intervenção do Bruno aqui. Só vou te pedir, Bruno, o seguinte, bota aí, limita aí a última pergunta, porque já são 9h18 agora. Então, corta ali para mim. Então, gente, eu vou encerrar agora as perguntas, vou responder as que foram feitas, claro, mas a partir de agora a gente encerra aqui o envio de perguntas, porque a gente precisa também encerrar a aula, né? Então, vou voltar aqui para a pergunta do Enzo. É o seguinte, é só observar a quantidade de parlamentares que ganharam ministérios, né, no governo do Michel Temer, e a oferta, posteriormente, de emendas parlamentares, e no momento imediatamente posterior à sua posse, ele também sofre um processo de impeachment. O início da votação da admissibilidade, na verdade, do processo de impeachment. Por motivos muito mais latentes e legalmente delimitados do que o que aconteceu com a Dilma, inclusive. E a admissibilidade do processo não ocorreu. Então, isso porque houve ali a oferta de emendas parlamentares, a oferta de espaços, né, nos ministérios, na máquina pública, nas autarquias, enfim. Então, foi basicamente isso o que aconteceu. Vota em mim, tira essa mulher daí, essa mulher não está dando espaço para vocês, está atrapalhando vocês, vota em mim que... Vota em mim não, né? Tirem ela e venham para o meu lado, que eu vou abrir espaço para todos vocês. Então, depois do Enzo, vem aqui... Thaís, o senhor acha que a imprensa persegue o Bolsonaro? Olha, eu não acho que a imprensa persegue o Bolsonaro, não. Eu já vi a imprensa, inclusive, se posicionar e se comportar muito pior com a Dilma, inclusive, do que com o Bolsonaro. Tá? Eu vejo o contrário, ele persegue muito os jornalistas. Inclusive, essa semana saiu um estudo da FENAGE sobre perseguição e agressões a jornalistas. Nós atingimos um nível histórico de perseguição a profissionais de imprensa, né? Claro que nada pode se contabilizar, colocar na conta, mas eu como historiador e como cientista político, eu tenho que olhar o contexto. Se o contexto me permite isso, é como, por exemplo, o caso das queimadas, o caso das agressões às terras indígenas, né? O avanço do agronegócio em direção a terras demarcadas e tal. É aquilo, não foi o presidente que fez, mas o presidente se comportou politicamente e publicamente dizendo que apoiava. Então, se eu tenho um respaldo do presidente da República, né, eu vou agir dessa forma. Então, eu não acredito, não. Não acredito que a imprensa persegue o Bolsonaro, não. Aqui o Sidney trocando ideia com o Thiago. Írida, é comum os deputados da bancada evangélica se envolvendo nas mais diversas negociações, como o leilão de emendas parlamentares. Como você vê o fato deles continuarem com o apoio dos evangélicos, mesmo diante de toda essa contradição moral? É porque a desculpa, né, a justificativa é sempre a expansão do evangelho. Por mais corrupto que um governo seja, por mais errado que um governante seja, vou dar 2 exemplos. Um exemplo foi no governo Sarney, quando um parlamentar evangélico propôs a prorrogação do mandato presidencial do Sarney para 5 anos. E aí ele foi indagado. Vem cá, o fulano de tal, você... Não lembro o parlamentar agora, o nome dele. Mas isso está num texto que eu vou enviar para vocês. Ô, deputado tal,
você votou na emenda dos 5 anos para o Sarney porque você ganhou uma rádio, como é que fica isso? Ele responde, meu filho, olha só, se fosse em troca de mais 10 rádios para a gente pregar a palavra de Deus, eu não votaria para 5 anos, eu votaria para que o governo Sarney durasse 50 anos. Essa foi a resposta que um parlamentar evangélico deu a um jornalista. E uma outra é a seguinte, eu coloquei na introdução do artigo do meu último artigo publicado, que é quando o Bolsonaro é eleito e vai para a Assembleia de Deus de Vitória em Cristo, do pastor Silas Malafaia. E ele faz aquela coisa ali, né? Quando o apóstolo Paulo fala sobre a loucura da pregação, né? E tal, quase comparando o Bolsonaro à jumenta lá de Balaão, dizendo que Deus escolhe os vis, os tolos para confundir os sábios, os que não são para envergonhar os que são e tal, né? Desqualificando o Bolsonaro completamente ali. E está ele ali. E o que nós vimos depois o próprio Silas Malafaia falando. A gente sempre soube que o Bolsonaro era idiota. A gente sempre soube que ele era um cara que tinha, né, não tinha um pensamento político formado, era qualquer coisa. Era um conjunto de coisas confusas. Mas a gente precisava tirar o PT. O PT era o mal maior. O PT era contra a família, era a favor, né, da lei da mordaça, era a favor disso, daquilo, Lava Jato, roubo, corrupção. Então, nós pelo menos tiramos o PT. Se tem algum problema no Bolsonaro, é um problema muito maior do que nós víamos no governo do PT. Então, acho que esses 2 exemplos que eu te dou vão um pouco nessa linha, né, de por que parlamentares evangélicos apoiam determinados governos e também por que os evangélicos votam. Mas o caso dos evangélicos votarem também é muito por imposição das lideranças. Nesse sentido, olha, precisamos ter gente nossa lá dentro, vamos votar nos evangélicos e tal, vamos votar no pastor fulano, ele apoia a gente, é gente nossa. O que ele vai fazer? Não vai deixar o PT voltar, não vai deixar a esquerda governar, né? Vai votar contra tudo que a esquerda propuser. É isso, é basicamente isso. Então, acho que essa foi, acho que eu não perdi nenhuma pergunta aqui. Que ainda foi a última. Depois tem bastante mensagem aqui. Eu acho que para completar esse teu curso, a gente poderia, de repente, pensar, talvez para o próximo semestre, ou mesmo para dentro do processo de curricularização das atividades complementares, mas mais específico para o próximo semestre, um curso que já foi dado aqui na UCP pelo professor Maurício, né, sobre judicialização da democracia. Porque acredito que são coisas que caminham muito juntas. Né? Esse processo de barganha, de aliança, né? Eu acho que é bem interessante porque um agrega o outro, né? Isso foi dado, se não me falha a memória, tem aproximadamente 1 ano. Né? O professor Maurício, do Direito, que é coordenador do curso de Direito, ele deu um curso muito bom e foi História e Direito, né? Sobre o processo de judicialização da democracia, como é que isso é complicado, né? E aí eu acho que, partindo para o nosso campo aqui, seria interessante nós falarmos justamente sobre o nosso sistema político, né? Sobre esse funcionamento, e algo que é interessante, que o governo Bolsonaro foi paradigmático nisso, que foi o desmonte do que nós chamávamos de presidencialismo de coalizão. O Bolsonaro, tudo que era praticado antes, tudo que a cartilha para a eleição de presidente da República rezava anteriormente, Bolsonaro não seguiu e teve sucesso. Né? E o seu governo a sua eleição e o seu governo são muito importantes para nós entendermos um pouco do amadurecimento da democracia brasileira, a mudança de comportamento político da sociedade brasileira, enfim, acho que é bem interessante. A gente pode conversar depois
a respeito disso, traçar um pouco melhor e, quem sabe, tudo der certo, a gente conseguir oferecer essa disciplina no semestre que vem. Então, gente, eu quero aqui, ó, nós temos 29 pessoas agora. Então, a Saf, Beatriz, Cadu, Débora, Enzo, Juliana, Maiara, José Augusto, Isabelle, Irida, Johnny, Pablo Joy, Paulo, Robson, Thaís, Thalita, Marcela. Quero agradecer a todos vocês, Tuane, Adão. Quero agradecer a todos vocês aqui pela participação, tá? Agradecer por vocês que foram lá no YouTube, se inscreveram no canal. E quem quiser depois me adicionar nas redes sociais, também mesma coisa no Facebook, no Instagram. No Facebook eu tenho a fanpage também, estou sempre compartilhando conteúdo sobre isso, não só sobre história, só sobre bancada evangélica, mas sobre ciência em geral, sobre protestantismo, sobre política, né? Então, eu estou com uma atuação dentro da história muito voltada para a ciência política. Meu doutorado na FGV é um doutorado multidisciplinar. Então, obrigado aí, Robson. É multidisciplinar, então é história política e bens culturais. Então, eu faço uma transição nesse momento da história política para a ciência política, tenho procurado trabalhar um pouco mais essas questões e agradeço a vocês aí pela presença, pela permanência. Depois eu vou verificar com o Bruno a lista de presença, que eu vou enviar o material apenas para quem participou das aulas. Eu acho que é até justo com vocês, justo com quem participou, então vou ver isso com ele depois. Todo o material acho que vai ser necessário colocar no Drive, mas eu coloco lá, tá bom? E mais uma vez, desculpas, né? Porque pela dinâmica aqui a gente não consegue abrir microfone para todo mundo, abrir imagem, mas eu creio que tenha sido satisfatório. Agradecer ao Bruno e ao UCP por promover esse curso. Gente, muito obrigado a vocês. Maravilha, meu amigo Guilherme Galvão. A gente vai assim terminando nossos cursos de férias, os cursos de verão. Foram 3 cursos muito profícuos, 2 cursos que nós falamos sobre a cultura grega, né, sobre filosofia grega, e esse encerrando brilhantemente com o professor Guilherme Galvão, que já é um amigo da casa, já ajuda nas orientações, está sempre presente nas bancas de monografia. Então, meu amigo, uma honra ter mais uma vez o teu convívio aqui conosco. E vocês fiquem atentos às comunicações da universidade, porque, como eu disse, existe um novo currículo que o MEC impôs às licenciaturas. É sempre uma imposição, leva um tempo para a gente se ambientar, e hoje, esse ano era o último prazo, né, o prazo final, 2021, né, o primeiro semestre. O currículo foi modificado, e a grande modificação, que eu acho que vai ser muito interessante, é a curricularização das horas complementares. Então, vai ser uma disciplina na grade. Então, toda semana vai ter um evento na UCP para os alunos, aberto à comunidade. Então, se você esperava, de repente, julho e janeiro para participar desses eventos, agora você pode participar toda semana de algum evento da universidade. Basta você entrar no site e se inscrever, né? Eu vou deixar aqui também o meu WhatsApp, tá? Se alguém quiser entrar em contato comigo para perguntar sobre as coisas da universidade, sobre como que anda a universidade, curso de extensão, matrícula, né? Algum curso que se interesse, né? Que não seja apenas o curso de História, eu posso encaminhar para os diretores e professores. E eu fico mais uma vez à disposição e grato pela presença de todos. Uma boa noite e até a próxima. Até mais, gente. Acho que alguém aqui quer se despedir de vocês, ó. A Rosa. Não está muito satisfeita. Tchau, gente. O meu tá ali dormindo, tchau. ó. O meu tá ali dormindo, ó. Ih, tá no bode. Tchau, gente. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, um abraço.